Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 21, foi permitido que Alceu, amigo de Peixoto, participasse da reunião mediúnica. Assim que os médiuns se organizaram, as comunicações foram iniciadas. Foi permitido pelos espíritos protetores da casa que as entidades inferiores ligadas aos médiuns se comunicassem, fazendo com que estes, em desequilíbrio, ouvissem seus obsessores. O que ninguém, no plano físico, não esperava é que um antigo desafeto de Alceu aparecesse, jogando na cara dele todos os crimes praticados. Isso causou uma enorme revolta em Alceu, que partiu para a briga, mas que conseguiu ser segurado e conduzido para a saída da casa. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Terminada a reunião, surgiram os comentários sobre a ocorrência desagradável, tanto quanto sobre os desdobramentos que dela poderiam decorrer em face das ameaças proferidas pelo visitante em desequilíbrio. Peixoto, ainda confuso com tudo o que a sua insistência havia causado, estava arrasado. Parecia o menino que acendeu o fósforo sem saber que estava cercado de pólvora por todos os lados. Tinha vergonha e, assim que as condições de silêncio se apresentaram, pediu publicamente desculpas ao grupo de irmãos por ter conduzido até lá uma pessoa tão despreparada. Jamais imaginara que Alceu iria reagir daquela forma. Também não sabia dizer como é que sua faculdade mediúnica havia sido utilizada daquela maneira tão clara, através da qual Gonçalves viera a atirar na face do visitante toda a sorte de revelações. Certamente, Peixoto, respondeu o dirigente da instituição. Os nossos coordenadores espirituais viram na ocorrência a oportunidade de despertar o pobre e infeliz empresário para que acordasse antes que fosse tarde. Naturalmente, ninguém gosta de escutar certas coisas, e assim a fuga, a revolta, a falta de equilíbrio bem demonstram quão profundamente ele foi atingido. Bem, isso também é verdade, seu Jurandir, mas o que eu não entendo é como a manifestação aconteceu justamente por meu intermédio. Eu me via fora do corpo, cercado por entidades amigas aqui mesmo nesta sala, mas não conseguia impedir que as palavras do Espírito fossem ditas. Sim, Peixoto, à medida que você fora o elo de ligação entre Alceu e a nossa reunião, estava mais vinculado aos problemas de seu amigo. Assim, havia uma maior sintonia entre ambos e, por isso, nossos dirigentes invisíveis julgaram adequado se valer do laço energético entre vocês para permitir que o infeliz Gonçalves, vitimado na confiança profunda que devotara ao seu antigo funcionário, viesse chamá-lo à razão, fazendo-o entender que o mal não está esquecido, que todos teremos de prestar contas de nossos atos e que nossas vítimas continuam vivas, mesmo depois que seus corpos desaparecem. Quem sabe se o acusado da noite, o mesmo que devia trazer a consciência endurecida ou amortecida, não comece a meditar no que escutou aqui. Mas eu não me recordo de nada do que o Espírito disse a Alceu. Como é isso? Ora, Peixoto, faz mais de 30 anos que você é médium. Como não se esclareceu sobre os diversos tipos de percepção mediúnica descritos em O Livro dos Médiuns? Porventura você é dos típicos espíritas práticos? Aqueles que dizem que o negócio deles é praticar? Sem estudo constante e metódico, meu amigo, o médium estará sempre surpreendido por fenômenos que acontecem através dele, sem que seja capaz de entender o seu conteúdo. Enrubescido pelos comentários em tom de brincadeira, comentários que, no entanto, correspondiam à verdadeira indiferença com que ele se dedicava ao estudo da mediunidade. Não se encorajou a se defender porque aquela noite já lhe havia rendido suficientes decepções. Engoliu então o orgulho ferido e deu uma risada amarela, limitando-se a exclamar: É mesmo, né, seu Jurandir? A gente nunca perde por estudar. Encerraram-se as despedidas e cada um levou consigo para o lar as experiências surpreendentes da noite.
Peixoto, no entanto, assim que deixou o centro espírita, dava sinais de desespero íntimo. Acompanhado pelos espíritos que o estudavam, Jerônimo e Adelino, seguia pelas ruas no volante de seu veículo, coordenando ideias que ainda não tinha tido tempo de organizar a contento. Recordara-se dos motivos que haviam embasado seu desejo de ajudar Alceu, levando-o inadvertidamente à reunião espírita. Iniciara aquela aventura contando com o apoio financeiro de um amigo agradecido, e saía da reunião carregado de prejuízos e em maiores dificuldades. Alceu jamais se aproximaria novamente de Peixoto, e este não conseguiria mais qualquer benefício da amizade que julgava ter com o empresário. As acusações diretas, os xingamentos, o destempero emocional daquele homem, aparentemente equilibrado, bem indicavam que não haveria mais, entre os dois, ambiente para qualquer tipo de intimidade fraterna ou conversa equilibrada. À medida que o seu pensamento ia alinhavando estas ideias, tais considerações iam gerando mais contrariedade no sentimento de Peixoto. 30 anos de serviço neste centro, falava ele, crendo-se sozinho no carro. E os espíritos dirigentes me colocam numa situação dessa, sabendo que estou desesperado em problemas de difícil solução e que Alceu era a porta de saída, a tábua de salvação. Como é que foram deixar que tudo isso acontecesse? E o que é pior, justamente comigo. Poderiam ter usado a Dalva como médium, ou então a Lorena ou o Cássio. Lá estavam também a Cornélia e a Meire, mas não, resolveram usar este palhaço aqui para que o showzinho acontecesse. E enquanto ia pensando nos fatos, somando a própria vergonha ao orgulho ferido, aos prejuízos materiais, aquela aparente humildade expressada no pedido de desculpas ao final da reunião iam se transformando em melindre explosivo, alterando o ânimo de Peixoto que, imaturo no espírito, sintonizara-se uma vez mais com os níveis inferiores do próprio eu, considerando-se injustiçado e infeliz. Abria-se nele, mais uma vez, a porta da insatisfação, sempre movimentada pela maçaneta do interesse pessoal. Acho que não custava nada aos espíritos que me conhecem e sabem há quanto tempo lhes sirvo com dedicação que me facilitassem as coisas. Afinal de contas, estaríamos ajudando um sofredor. Não seria difícil trazer algum espírito que estivesse atormentando-lhe a esposa e com isso deixar claro que o problema seria conduzido da melhor maneira, junto da infeliz causadora. A mulher de Alceu não sofreria nenhum prejuízo e o marido se sentiria bem atendido, saindo do centro espírita com esperanças renovadas. Mas não, parece que fizeram as coisas para estragar meus negócios. Além de não ajudarem em nada na solução do problema da separação, ainda fizeram o infeliz ter um surto de raiva, justamente contra mim. E por falar nisso, continuava pensando o desajustado médium. Que mágica foi aquela em que me puseram fora do corpo de modo que eu não conseguia controlar o que era dito pelo espírito? Via tudo o que acontecia, mas não tinha como interferir. Claro que se eu pudesse receber um espírito que estivesse vinculado a Alceu, não deixaria que o mesmo se dirigisse ao novato naqueles termos que as pessoas me contaram depois. Acusá-lo de crime? Sim, porque a entidade disse para ele: é um delito horroroso, é uma coisa muito dura. Não sei se os espíritos amigos permitiriam que isso se desse. Se eu, como médium consciente, não deixaria esse diálogo chegar a este ponto, atendendo às disciplinas de contenção e controle que os médiuns aprendem a adotar, como é que os espíritos que dirigem a reunião foram permitir que uma coisa dessa acontecesse? Apesar de já ter perguntado tais coisas ao final da reunião, Peixoto não assimilara as explicações de Jurandir. Preferia agora, ao invés de considerar as necessidades espirituais de Alceu e os problemas pessoais que estava enfrentando, problemas estes que ele próprio, como amigo e médium, só conhecia na superfície, levar seus raciocínios em outra direção. Acho que está havendo algum tipo de interferência negativa na direção dos trabalhos espirituais. Se tudo isso aconteceu desse jeito, é por falta de proteção espiritual efetiva no ambiente. Só pode ser isso.
Será que não estaremos sendo conduzidos por uma equipe espiritual de enganadores? Não seria mais lógico que a gente ponderasse essa hipótese? Porque se os espíritos sabem que um indivíduo está tão desequilibrado, como é que permitem que ele permaneça em uma reunião dessa natureza? É verdade que eu levei o cara até lá, mas primeiro fiz isso porque ele sempre me pareceu equilibrado, coisa que os espíritos amigos certamente poderiam saber. Não ser verdade, já que nos conhecem profundamente, usando seus meios espirituais. Mas, além disso tudo, eu pedi ao seu Jurandir que autorizasse ou não a permanência de Alceu na reunião. Ele nos fez esperar e voltou nos dizendo que havia obtido a autorização do mundo espiritual. Continuava ele em seu monólogo interior. Ora, se o mundo espiritual deixou, como é que não impediu que tudo acontecesse? Não estará havendo aí um sério indicativo de falha na segurança ou na vigilância dentro da própria casa espírita? E lá ia o raciocínio de Peixoto sendo envenenado pela companhia espiritual negativa que o manipulava fora do centro espírita, na avaliação de seus negócios, na construção de seus golpes financeiros, na edificação de suas estratégias. Tudo estava sendo alinhavado por tais espíritos para afastar o médium do trabalho e depois usá-lo para que se perdesse através da própria invigilância e da ausência de um estudo aprofundado de suas reações e tendências, vícios e defeitos de caráter. Jerônimo e Adelino acompanhavam a estranha simbiose que se mantinha bem enraizada entre o médium em desequilíbrio e as entidades que se atrelavam ao seu psiquismo, produzindo-lhe todo tipo de questionamento e dúvida para, sem maiores problemas, afastá-lo do grupo. Talvez, continuava Peixoto pensando alto, o problema maior seja o próprio Jurandir. Ele que deveria ter sido o filtro adequado para impedir a permanência de Alceu. Foi quem autorizou a coisa. Talvez o tivesse feito por imaginar as possibilidades financeiras do atendimento de um homem tão importante quanto rico. Ah, é isso mesmo. Sempre o interesse por baixo das coisas. Certamente Jurandir foi tocado pela cobiça ao saber que Alceu era detentor de vasto patrimônio e por isso admitiu sua presença para garantir alguma poupuda doação para a instituição, ou até mesmo o início de um relacionamento de amizade que lhe poderia render lucros pessoais. Não tinha pensado nisso. Bem que pode ser essa a verdadeira causa dos fatos desta noite. E eu aqui me penitenciando como o único culpado. Que nada, lá está o próprio dirigente do grupo cogitando das lucrativas consequências do atendimento ao empresário. Isso me parece claro como água cristalina. E se as coisas são assim mesmo, preciso falar com outros sobre estes fatos para alertá-los a respeito de tudo isso. Eles não estão cientes do que estou sabendo e por isso precisam ser informados. Agora, os tentáculos negativos das entidades que tramavam não apenas para afastar o pobre médium do grupo, mas igualmente comprometer o trabalho espiritual que lá se realizava, usavam Peixoto como um agente da discórdia, projetando em sua mente despreparadas imagens para que seu raciocínio pudesse ser conduzido na direção do atentado, a harmonia e a confiança que modelavam os relacionamentos no interior daquele colégio fraterno de almas devotadas ao trabalho do bem. Sim, amanhã mesmo vou telefonar para Cássio a fim de comentar sobre o comportamento de Jurandir. É melhor sondar primeiro o que alguns companheiros pensam de tudo isso, antes de levantar o problema aos demais. Nestes casos, os aliados são muito importantes. Depois do Cássio, vou procurar o Moreira e a Geralda. Sempre achei que eles não simpatizavam muito com Jurandir. Se conseguir fazer com que pensem melhor, já seremos 4 e teremos mais força do que se fosse eu apenas. Os tentáculos escuros das entidades obsessoras encontravam um campo fácil para influenciar aquele pobre homem, despreparado para o entendimento dos deveres morais de qualquer médium sério. Seria instrumento de discórdia, imaginando estar prestando um excelente serviço de despertamento aos trabalhadores do grupo.
O objetivo principal das entidades perseguidoras era produzir um desentendimento interno, através do qual gerassem um distúrbio de confiança no âmago da instituição, ferindo a atmosfera de paz e respeito, fraternidade e sinceridade que existia entre seus membros, única força capaz de solidificar a tarefa do bem no combate ao mal. Usando a ocorrência daquela noite como estopim que viria a detonar o explosivo arquivado na mente dos mais despreparados, os agentes das trevas estavam seguros de que conseguiriam comprometer o trabalho que lá se realizava. E Peixoto seria o palito de fósforo a lançar a primeira fagulha. Adelino e Jurandir, que acompanhavam, incógnitos aquele colóquio, se entreolharam espantados com a perspicácia e a astúcia das entidades inferiores. Assim que Peixoto chegou em sua casa, já transformado de culpado em vítima das circunstâncias, deixaram-o invigilante na companhia da monstruosa entidade espiritual que a ele se acoplara na saída do centro espírita, regressando à instituição com as informações obtidas. Olá, amigos! Este é o capítulo 22 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!